Índios guaranis discutem seus direitos na zona sul de São Paulo. Começou hoje na aldeia Tenundé-Porã a etapa local da primeira Conferência Nacional de Política Indigenista. Os participantes da conferência vão eleger também representantes para a etapa nacional que acontece em Brasília. A aldeia Tenundé-Porã, que fica no extremo sul de São Paulo, recebeu indígenas do Vale do Ribeira, Litoral Sul, Norte e capital de São Paulo, além de organizações não indígenas, para a etapa local da primeira Conferência Nacional de Política Indigenista. O objetivo é discutir e avaliar a relação do Estado brasileiro com os povos indígenas. E a pauta seria esse mesmo, seria de garantir a questão das demarcações das terras indígenas, o que já existe de garantias nas questões sociais, na autodeterminação, na questão da Comissão da Verdade, o que aconteceu com os povos indígenas lá naquela época. A grande luta é pela demarcação de terras. Os índios acreditam que estão vivendo um momento muito difícil. Se a gente tem terra, automaticamente a gente vai ter uma boa educação, uma boa saúde, né? Um modo de sustento bem mais fácil, assim, conforme cada povo, né? Agora, sem terra é impossível ter isso, né? Para os indígenas, o projeto de lei 215, que transfere as decisões sobre as demarcações das terras da competência da União para o Congresso, é um ataque aos direitos já conquistados. O Congresso, sabemos que a maioria dos deputados e senadores estão nesse processo de desenvolvimentista, né, e que acabam impedindo a demarcação das terras, que é o direito originário dos povos indígenas. Nas etapas locais estão sendo realizadas em todo o país mais de 200 reuniões como essa. As propostas partem para a etapa regional, nos estados, até chegarem na etapa nacional, que deve acontecer em novembro, em Brasília. Vai ser discutidos os eixos temáticos, né, da territorialidade, também da questão autossustentabilidade, direitos coletivos e individuais, direito à memória e à verdade. A PEC 215, comentada pelos indígenas na reportagem, pode voltar à pauta já no retorno do recesso parlamentar no início de agosto. E é uma medida que preocupa muito os índios. Para entender melhor o que ela representa, nós estamos aqui no estúdio com a Tatiane Klein, que é antropóloga, pesquisadora do Centro de Estudos Ameríndios da USP, integrante do Instituto Socioambiental. Bem-vinda, Tatiane. Boa noite. Tatiane, explica pra gente o que é a PEC 215 e por que ela prejudica os indígenas. A PEC 215 é uma das inúmeras proposições parlamentares que estão correndo no Congresso Nacional e que afetam os direitos indígenas. Mas o problema específico dessa PEC é que ela quer transferir do executivo para o legislativo o papel de dizer se uma terra é indígena ou não. Atualmente, esse processo ele parte da FUNAI, depois ele passa pelo Ministério da Justiça e o fim do processo é na Presidência da República. É o presidente que tem que dizer, homologar aquela terra. E o que os parlamentares da bancada ruralista, que são maioria atualmente no Congresso, querem agora é que o Congresso Nacional diga se uma terra é indígena ou não. E é um problema porque a demarcação das terras que estão em processo agora tem interesse econômico. Existe um interesse econômico por parte de ruralistas. Sim, atualmente nós temos 700 terras indígenas no Brasil e boa parte da extensão dessas terras está já homologada dentro da Amazônia Legal. Só que os locais em que tem mais conflito fundiário, onde os indígenas mais sofrem, é fora da Amazônia. Então, a população indígena, que é quase metade, está fora da Amazônia, como é o caso dos povos Guarani falantes aqui em São Paulo, no sul do Brasil e no Mato Grosso do Sul, são os que vão ser mais afetados, principalmente porque as terras deles ainda não chegaram ao estágio final
do processo de demarcação. Ainda estão sendo identificadas ou declaradas pelo Ministério da Justiça, que é o caso da terra indígena Jaraguá, aqui na cidade de São Paulo, que foi declarada recentemente pelo ministro Cardoso. E com esse Congresso mais conservador, existe essa possibilidade da PEC ser aprovada? Não só a PEC, porque tem o PL 1610, tem outras, como a PEC 71, por exemplo, que está agora em pauta para os ruralistas. Essa PL diz o quê? A PL 1610 é relativa à mineração em terras indígenas. Então, as pressões não são só com relação ao conflito fundiário, mas também à exploração dos recursos naturais das terras indígenas. Isso é uma pauta que está sendo bastante discutida durante essa conferência, que é uma primeira conferência que tem um valor muito importante para os indígenas, certo? É a primeira vez que o Estado brasileiro faz uma Conferência Nacional de Política Indigenista, apesar de já ter havido outras conferências relacionadas às políticas que têm a ver com os índios, como de saúde indígena e de educação. Mas é muito importante, como a matéria mostrou, porque vai discutir justamente essa questão da terra, trazendo especificamente um ponto relacionado com o direito à memória e à verdade. Isso foi alvo das investigações da Comissão Nacional da Verdade, porque os povos indígenas, reconheceu-se, foram alvo de graves violações de direitos humanos, principalmente esbulho territorial, durante todo o período investigado pela comissão. E isso está sendo trazido às claras, pela primeira vez, à luz do que está definido na Constituição de 88. A Constituição de 88, assim como quase todas as constituições que o Brasil já teve na era republicana, reconhecem aos povos indígenas o direito ao usufruto exclusivo das suas terras, que são tradicionalmente ocupadas. E é esse direito fundamental, um direito inclusive que é originário e antecede o próprio Estado brasileiro, que está sendo ameaçado. Então foi com muita luta que o movimento indígena conseguiu essa conferência e conseguiu esses direitos. E é isso que está sendo discutido agora. Com essa afirmação que eles têm agora do relatório final da Comissão da Verdade, dá para buscar algo além? Eu acho que simbolicamente esse relatório traz muita coisa. Ele registra inúmeras violações contra mais de 20, 30 povos, e isso é só um pedacinho do que aconteceu, porque, de fato, a comissão não se debruçou só sobre os casos de violações contra povos indígenas. E isso já tem levado a investigações mais profundas. É o caso, por exemplo, do povo Aikewara, que vive no Pará, e que já iniciou um processo de reparação por meio da Comissão de Anistia por conta dessa comprovação. Mas isso ainda é muito incipiente e a gente ainda não tem nenhuma garantia de que essas violações vão ser de fato reparadas, principalmente no tocante a que eles possam retomar os seus territórios que foram retirados nesse período. Porque a Comissão da Verdade, ela não tem esse caráter de justiça. De justiça, justamente. A gente fala sobre demarcação de terra, mas por que é tão importante a terra para o indígena? Qual é a relação que ele tem? Por que é importante que ele tenha isso declarado, que ele tenha demarcada? Um dos principais direitos que está na Constituição, e acho que ele precede o direito à terra, é o direito indígena à diferença, que é o direito deles poderem continuar sendo quem eles são, indígenas, né? São culturas diferentes da cultura da sociedade nacional. E para que eles possam garantir a sua reprodução física e cultural é que eles precisam da terra. Quando um antropólogo escreve um laudo antropológico, o que ele reconhece é o uso tradicional, o manejo tradicional dessa área, em que tem locais sagrados, em que tem áreas de pesca e caça e que respeita a forma de organização social dessa comunidade. Então, tudo isso é o que está garantido numa terra indígena. E as terras que estão fora da Amazônia, as terras guaranis, são terras muito diminutas que foram reconhecidas antes da Constituição de 88 e, por isso, muitas vezes, não respeitam essa tradicionalidade da ocupação. É por isso que eles vivem em uma situação de muita penúria, por exemplo, em estados como Mato Grosso do Sul. Sim. Essas conferências que você falou, essa é a primeira que acontece, mas existem outras temáticas que aconteceram já. Elas deram resultados com criação de políticas públicas? Já existem muitas políticas públicas, né, relacionadas a povos indígenas, e a Conferência, por exemplo, de Saúde Indígena já está, acho que, na sua 5ª edição. Mas o problema não é só ter políticas públicas para os povos indígenas, mas é o direito à diferença ser garantido nessas políticas. Porque, diferente de outras minorias, né, negros, mulheres, eles têm essa particularidade que precisa ser respeitada. Não é com políticas universalizantes que você vai entender e fazer com que os povos possam continuar sendo como eles são.
Muito obrigada pela conversa, pelas explicações. Seja sempre bem-vinda aqui, Tatiane. Obrigada, boa noite.